Já tá, né? Deixa que eu seguro. Fazer a sombra. Pô, esse daqui é bom, eu vou fazer um banner com esse. A paz do Senhor Seu Jesus. pecado vai te achar. Tá lá em números. Vou ler aqui um trecho também das Escrituras. Fazer um banner. Diz lá em Hebreus, no capítulo 10. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Somente até aqui. A Bíblia diz que Jesus já está à porta, já está às portas, o Rei dos Reis, pronto para vir buscar a seu povo. Mas quando ele olha para a terra e vê que os que nela habitam ainda não está preparado, por isso que ele está à direita da destra de Deus para ser o nosso advogado, o nosso intercessor, nosso mediador. Por ele somos justificados diante de Deus. Quando ele olha para a terra e procura homens valentes, homens capazes de sofrer por causa do seu nome e pelo feito que ele fez na cruz do Calvário, demonstração do seu amor em Cristo Jesus, quando ele veio nesta terra, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos veio Jesus, nascido de mulher, sob a lei. Ele veio para resgatar-nos, para buscar o que havia se perdido e chamar ao seu repouso, a sua salvação, as bodas do Cordeiro. Haverá um banquete no céu, e a Bíblia diz que quem vencer herdará todas estas coisas, mas porém o que não vencer ouvirá somente a última palavra da boca de Jesus, na palavra ruim aos ouvidos daqueles que terão que passar diante desse juízo severo, desse juízo justo, a equidade de Deus, que é o julgamento justo, o Deus que trará a juízo todas as coisas que os homens disseram ou praticaram nesta vida. Jesus falou no Evangelho de Mateus, dizendo que o homem, pelas suas palavras, será justificado, e pelas suas mesmas palavras será condenado. As palavras de um homem, antigamente, a palavra do homem comprava, vendia, só pela palavra que ele dava, havia confiança total na palavra de um homem. Hoje, ninguém mais confia em ninguém. Alguém fala que vai comprar, pelo nome não consegue. Se você não tiver um cartão de crédito, se você não tiver dinheiro, você não compra. Mas antigamente tinha um princípio muito exemplar de Deus. Somente pela palavra conseguia as coisas, comprava e vendia. E Jesus falou que pela palavra do homem ele será julgado, e as palavras que eles disserem ociosas nesta vida, aonde dá conta no dia do juízo, juízo final, aonde Cristo Jesus, este mesmo Jesus que hoje é o nosso precursor, este mesmo Jesus que hoje é o nosso advogado, é esse mesmo Jesus que hoje é o nosso mediador entre Deus e os homens, é o mediador de uma nova e eterna aliança. Por este mesmo nome que nós temos acesso ao Pai e ter ligação direta ao céu, porque ele falou para os discípulos, Natanael, de hoje em diante vereis os céus abertos e o Filho do Homem, sobre ele descer os anjos, subir e descer. Então, esse mesmo Jesus que hoje está intercedendo pelas nossas culpas, intercedendo pela nossa vida, esse mesmo Jesus virá agora montado no cavalo branco. Aleluia! A sua vestimenta salpicada de sangue, a sua vestimenta real até os pés,
Os seus pés semelhante a latão reluzente, nos seus olhos como chama de fogo. A sua boca sai uma espada de 2 gumes, a sua voz como voz de muitas águas, o seu cabelo branco como a lã branca da neve, e na sua coxa escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A esse Jesus, que voltará para julgar os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os pecadores, serão os primeiros a ser extirpados da terra, serão os primeiros a ser lançados no lago de fogo e enxofre, porque não quiseram crer no unigênito do Pai, o Cristo, o Redentor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo falou que ele é campeão dos campeões, a luz infinita, a luz inacessível, é a luz de Cristo Jesus. O esplendor da glória de Cristo não se compara ao esplendor da luz deste sol que está raiando a nossa cabeça. O esplendor da glória de Cristo é tão poderosa que se qualquer homem olhar para ela, ficará cego, como ficou Saulo 3 dias. Qualquer homem que olhar para ela não suportará, morrerá imediatamente, na mesma hora, porque Cristo não se compara com a luz que nós estamos vendo, que nós estamos sentindo. A luz de Cristo é gloriosa, e esse mesmo Jesus, ele voltará brevemente, diz a Bíblia. O que há de vir virá e não tardará. O profeta Abacuque falou: se ele tardar, espera-o mais um pouco, porque certamente virá e não tardará. Cristo voltará, como está escrito a respeito dele, e ele virá, como falou o apóstolo João, como falou o apóstolo Paulo, como falou o apóstolo Pedro, como ladrão. E como mesmo Jesus falou, que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele ficaria como sentinela, vigiaria a sua casa, para que ninguém roubasse ela, para que o ladrão não roubasse ela. Assim será também na volta do Filho do Homem. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, essa é a ordenança de Jesus. Paulo falou: devemos orar sem cessar, orar em todo lugar, e sobretudo vigiai, sede prudentes, sede sóbrios, sede vigilantes, porque se nós não cuidar em ser vigilantes, Jesus voltará e nós não estaremos apercebidos quanto à sua volta. Será como o ouvir, será como o tocar da trombeta. Somente ouvimos o tinido, mas não sabemos de qual lugar se localizou a trombeta e o barulho dela. Jesus voltará brevemente. Eis que o noivo vem, eis que a noiva grita: vem, e o Espírito diz: vem. Quem tem ouvidos ouça. Aleluia. O que o Espírito de Deus fala às igrejas. Quem tem ouvidos para esta mensagem, ouça. Não preste os seus ouvidos somente atenção às coisas vãs e inúteis. Dê ouvidos a esta palavra, porque esta mesma palavra falou o profeta Amós: eis que vem dias, diz Deus, que enviará sobre a face da terra fome, mas não fome de pão, nem sede de água. O homem tem sede de beber água potável. O homem necessita para se hidratar. O homem precisa comer para ter forças. Mas essa fome que Jesus compara, e o profeta Amós falou, não é o alimento sólido, mas sim as palavras de nosso Deus. Satanás falou para Jesus: tome essa pedra e transforme-a em pão. E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem é saciado por esta palavra, porque a palavra é o alimento que sacia a sede do homem e a fome do homem. Qualquer um que tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. Jesus falou: quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Ele é a nossa redenção, ele é o nosso selo, aliás, é o selo da nossa redenção. O Espírito de Deus, que foi cumprimentado a profecia de Joel, que nos últimos dias, diz Deus, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas terão sonhos, os vossos velhos sonharão e terão visões, os servos e as servas profetizarão. É a palavra de Cristo Jesus, que é viva e eficaz, e mais poderosa do que uma espada de 2 gumes.
A palavra de Cristo Jesus, ela tem poder de converter o homem de velha criatura em nova criatura. Somente por esta palavra nós conhecemos a Deus e conhecemos o seu caminho, que é justo e reto. Aos olhos de Deus andamos aqui em retidão, mas aos olhos humanos estamos perdendo tempo, estamos fazendo aqui coisas vãs, estamos aqui falando de um Deus que não precisa falar dele mais, porque todos conhecem. Assim diz a maioria do povo, a maioria dos brasileiros, dos europeus, dos asiáticos, dos africanos, de todo homem que vive e habita na face da terra. Dizem que conhece a Deus, mas para conhecer a Deus, precisa primeiro conhecer o Filho. Para conhecer o Filho, também tem que conhecer o Pai, porque se o Filho não revelar o Pai a você, você não conhece nenhum e nem outro, porque os dois são indiferentes para você. Cristo, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo de Deus e a pessoa de Deus Pai são um. Ambos os três são um. O apóstolo João falou que os três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, os três, eles são um. Por isso que o homem, quando recebe esse poderoso e magnífico, extraordinário poder de Deus, ele é mudado imediatamente em alguns casos. Em outros, vai um processo, como o de Pedro. Andava com Jesus, via que Jesus operava sinais, ressuscitara mortos. Lázaro há 4 dias estava morto, fedendo, mas Pedro contemplou com ele juntamente os demais apóstolos e vira Jesus operar um grande milagre, a ressuscitação de um homem morto. Após 4 dias já está fedido, já está morto, dentro de uma tumba. Estava Lázaro lá, amigo de Jesus, primo de Jesus, conhecido de Jesus. E é interessante que nessa passagem, lá em João 11, Jesus até chorou quando ouviram acerca dessa notícia que falaram para ele: o seu amigo está morto. Jesus chorou. É um dos relatos que você encontra no Novo Testamento, em que você vê Jesus chorar. Em nenhum outro texto você vai encontrar Jesus chorou. A única vez na Bíblia que a gente vê Jesus chorando por causa de um amigo. Quem quer ser amigo de Cristo tem que abandonar tudo neste mundo, porque os que querem ser amigo deste mundo constituem-se inimigo de Deus. Mas como eu sou amigo do mundo, eu vivendo neste mundo, eu amando as coisas deste mundo, o camarada, ele idolatra até o carro que ele tem. O seu carro é o seu xodozinho, a sua mulher é sua princesa, a sua Jezabel, a sua rainha. Os seus bens materiais é o mais precioso que ele adquiriu em toda a sua vida. O que ele coloca, aonde o seu coração está, Jesus falou, ali estará também o seu tesouro. Ele coloca o tesouro dele tudo aqui, e o seu coração preso nessas coisas. O mundo faz dele um vendaval, o mundo faz dele tudo o que ele quiser, proporciona alegria momentânea e passageira, proporciona felicidades, ele é alegre a todo instante, mas por dentro há um vazio. Por dentro da sua vida há um terrível vazio, que é só Deus que preenche através do seu Filho Jesus e com a vinda do seu Santo Poderoso Espírito. Só Jesus tem poder de transformar o homem pecador. Há muitos relatos, muitas testemunhas que falaram acerca do nome de Cristo Jesus, que já dormem no Senhor Jesus, para que naquele grande dia sejam ressuscitados na ressurreição do último dia. Lá em Apocalipse está escrito: bem-aventurado é os que participarão da primeira ressurreição, porque sobre estes não terá poder a segunda morte. Bem-aventurado é quando ouvirmos a voz do Senhor Jesus chamar-nos pelo nosso nome. E todos aqueles que receberam o seu nome aqui, lá no céu, a Bíblia diz que terá um novo nome, e só ele que recebe saberá o seu nome, porque será uma pedra branca, e aquele que recebe essa pedra, só ele sabe o nome que ele recebeu. Ninguém mais saberá o nome que ele terá na vida futura, na vida vindoura, na vida eterna.
Mas cuidado, tenha muito cuidado. Observai bem, com cautela, o que está dizendo nesta palavra de Deus, o que diz a Bíblia Sagrada. O apóstolo João falou assim: não necessitais que ninguém vos ensine, porque vós já tendes a unção do Santo, já temos a unção de Deus, o Espírito de Deus que nos ensinará em toda a verdade, nos guiará por esta verdade. Este caminho que Jesus proporcionou-nos quando Ele morreu na cruz do Calvário, o véu foi aberto de cima a baixo, Ele entrou no Santo dos Santos, Ele fez o que ninguém podia fazer por nossos pecados, padeceu, humilhou-se, foi humilhado, e Ele foi exaltado também, porque a quem se humilha será exaltado, e a quem se exalta será abatido. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Deus, Ele não terá por inocente um pecador. A alma que pecar, o profeta Ezequiel falou, esta morrerá. Mas a alma que der ouvido aos estatutos, aos juízes, aos testemunhos, aos mandamentos de Deus, e praticar a justiça do justo, certamente viverá, não morrerá. Tem que praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para a nossa alma e é luz para a nossa vida. Aleluia. Os mandamentos de Deus são bons e agradáveis e perfeitos. Em Deus nós encontramos perfeita luz e perfeita glória. Só em Cristo Jesus nós encontramos perfeita paz, porque a paz que vem de Deus excede todo o entendimento. Tudo que você não sabe, o Espírito de Deus te faz compreender, porque excede o entendimento que o homem tem. A paz de Cristo, o amor de Deus, a virtude do Espírito Santo de Deus, ela transforma o homem e faz do homem ser servo do Deus Altíssimo. Elias falou: viva o Senhor, em cuja presença eu estou. Eliseu da mesma feita falou: viva o Deus de Elias, viva o Senhor Deus dos exércitos, em cuja presença estou. É na presença de Deus que você tem que estar. Não é 24 horas preso em uma cadeia. É 24 horas você tem que estar na presença de Deus. E como é que você vai estar 24 horas diante da presença de Deus? Quando você vive em espírito, fala em espírito, ouve em espírito. Mas como posso, sendo que eu convivo em meio a uma sociedade de lábios impuros, diante de um povo que tem lábios impuros? O camarada da esquerda fala palavrão, o outro fala aberrações, e o outro só fala prostituições, pornografias. Mas interliga o seu pensamento em espírito em Deus e ora o teu Pai em espírito. Começa a meditar no seu coração a esta palavra que foi guardada em seu coração, na tábua de teu coração. Podemos sobreviver diante de uma sociedade corrompida com pecado? Sim, pois a Bíblia nos comprova muitos relatos infalíveis e verdadeiros de que Enoque andara com Deus. Enoque teve o privilégio de ser companheiro de Deus. Noé também andava com Deus, teve o privilégio de andar com Deus e ouvir a voz de Deus falar para ele: construam uma arca. Abraão não foi diferente, teve também um grande privilégio de ouvir a voz de Deus e obedeceu a sua voz, diz a Bíblia Sagrada. Moisés ouviu a voz de Deus no Monte Horebe e ele tremeu, e Deus falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque aonde você está é terra santa. O solo que você pisa é terra santa, não é em qualquer lugar que você está. Hoje as pessoas vão para a igreja de qualquer jeito, colocam um short curto, quando não é um short curto é uma saia curta, pensa que está na boate, pensa que está no centro de prostituições, dançando baile funk, entra na casa, na presença de Deus, de boné, não tem reverência nenhuma para esta palavra. A Bíblia diz que Esdras, o sacerdote, ele só de ler ali os livros da lei de Moisés, o povo começou a chorar,
sentindo a presença de Deus, pela reverência que tinha, e todo o povo estava ouvindo atentamente, e ele não estava dando discurso, ele apenas estava refletindo e recitando o que estava escrito na lei de Moisés, e o povo começou a se derramar em lágrimas, a quebrantar o coração e a sentir a presença de Deus. Não precisamos fazer esforço para sentir a presença de Deus, basta abrir o coração, deixar Cristo entrar, e juntamente com ele o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, e ele habitará no homem, e o homem sentirá a presença voluntária de Deus, porque o Espírito de Deus, ele nos comove ao arrependimento, ele nos comove a uma nova vida, santa, pura e agradável a Deus. Devemos prestar culto a Deus racional, devemos saber o que nós estamos fazendo, a quem estamos prestando culto, se é para Deus que fez os céus e a terra, ou se é para Deus, o Deus desse século, que Paulo denomina ele como Deus deste mundo, o Deus desse século. Tem muitas características de Satanás. Ele se transfigura em anjo de luz, ele usa obreiros fraudulentos, que têm a aparência de ministros de Cristo, mas não são. Ele faz todo tipo de feição, para assim enganar o povo, e o povo que não examina as escrituras, erra por não conhecê-las, e não sabe diferenciar a mão esquerda da mão direita, não sabe entender quando Deus fala através da sua palavra, ou quando é o homem que está agindo na carnalidade. Estamos aqui em nome de Cristo Jesus, porque somos testemunho deste nome, temos ouvido e visto as coisas que ele tem feito, sinais de maravilhas e prodígios. Eu já vi Jesus curar pessoas de doenças, eu já vi Cristo Jesus, pelo seu nome, os demônios sair do corpo da pessoa, sinais que Jesus assim proporcionou-nos a ver pelo poder do seu nome. Não é para que nós venhamos entender que isso nos levará à salvação, jamais, porque não é pelos sinais que nós seremos salvos, mas é pelo sangue da propiciação aos nossos pecados, do sangue que fala melhor do que o sangue de Abel, o sangue do Redentor, Cristo Jesus, o Salvador da humanidade, o Messias prescrito no livro de Isaías, o profeta messiânico do Antigo Testamento. O profeta Daniel também falou acerca dele, desse Jesus Cristo, e ele falou que naquele dia muitos terão que ressuscitar do pó da terra, uns para a vida eterna e outros para o desprezo e a vergonha eterna. Porque Jesus falou para Daniel: cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Daniel não entendeu a revelação no momento, porque não era para entender. Há mistérios na Bíblia Sagrada que o homem indouto ou o homem sábio não compreenderá, se o Espírito de Deus não o revelar. Paulo falou que há palavras que ele ouviu lá no céu, no terceiro céu, que o homem não é capaz de entender. São palavras difíceis. Pedro muitas vezes falou acerca de Paulo, que Paulo, em alguns pontos das suas epístolas, ele deixou pontos difíceis, impossíveis ao homem leigo e indouto compreender. Porque o Espírito de Deus, quando ele faz o homem compreender esta palavra, até uma criança consegue manuseá-la. Porque Deus levantou crianças de 8 anos para serem reis. Deus levantou crianças antes de nascer no ventre da mãe, já cheia do Espírito Santo de Deus, para quando crescerem ser profeta. É Deus que escolhe antes que venha ao mundo, porque Deus cingiu os lombos de Jeremias e cingiu e falou para ele: serás profeta, serás anunciador da palavra. E ele falou: mas eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus falou para ele: não digas que é uma criança, porque é eu que abro a boca do homem e é eu que fecho. É o Senhor que faz e é o Senhor que também desfaz. É Deus que levanta e é Deus que abate. É Deus que edifica e é Deus que derruba. É Deus que coloca e é Deus que tira. É Deus que dá e é Deus que também que tira. É Deus que derrama do seu poder e é o mesmo Deus que retira do seu poder, para que nenhum homem venha se vangloriar perante os seus olhos, perante a sua poderosa presença. Somos pó, somos terrenos, somos da terra, mas Ele nos transformou em cidadãos, concidadãos dos céus. Ele nos transformou pelo sangue de Cristo Jesus e nos transformou cordeiros da promessa futura, da promessa vindoura. É Jesus, mas não queira cair pelas mãos desse Deus vivo, porque Ele não terá ninguém por inocente. O pecador
que quis blasfemar contra o seu nome, que quis injuriar o seu filho mais uma vez. Como tem sido Jesus reprovado nessa geração de novo, ele tem sido reprovado mais uma vez. A Bíblia diz que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Por isso que ele mandou: ide pelos valados, pelos bairros, pelos becos, convidai todos para que possam fazer parte da festa, para que possam entrar, e se eles não quiserem, força-os. Mas acontece que lá em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6 diz: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Mas Jesus falou: força-os a entrar, porque é o desejo de Deus que todo homem se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. É o desejo de Deus que todo homem venha se salvar-se dessa geração perversa, essa geração de adúlteros e de adúlteras, essa geração de fornicadores, essa geração de idólatras, essa geração de sodomitas, de efeminados, essa geração má, violenta e ruim, essa geração de hoje. Mas Deus quer que todos se salvam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas Jesus não fez acepção de pessoas. Quando ele veio, ele pregou para os ricos, pregou também para os pobres. Ele pregou nas aldeias e ele pregou também na cidade. Jesus pregou para uma pessoa e pregou para multidões. Jesus não fazia acepção de ninguém, porque ele declarou lá em Lucas, em Mateus, em Lucas 19, falando assim, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que ele veio neste mundo. Mas hoje ninguém quer enxergar o sacrifício que ele fez na cruz. E a Bíblia diz que ele é nosso precursor, e ele foi feito sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ninguém consegue entender o que ele fez por nós na cruz. Quando a gente olha para as religiões, eles não falam com muita ênfase o que Jesus de fato realmente veio fazer nesta vida. Falam por cima, falam não querendo rasgar do fundo do baú o que realmente Jesus veio nesta vida. Uma coisa que ele veio fazer: a primeira, ele veio nos livrar da condenação do inferno. A segunda, nos livrar da ira futura. A terceira, não deixar que nós morremos no pecado. A quarta, ele veio foi para nos oferecer a vida eterna. A quinta, tem muitas e diversas coisas que ele fez, e ele veio convidar todos para que se arrependa e viva eternamente com ele, porque ele falou que desde a fundação do mundo já tinha feito a nossa moradia no céu. Antes que houvesse o mundo, Jesus já havia feito o lugar para o repouso do seu povo. Mas devemos buscá-lo enquanto é tempo, invocar o seu nome enquanto ele está perto, por amor à sua salvação. Se você ama a Deus como diz em seu coração, se você busca a Deus como você fala e subjuga no seu coração, corra para salvar a sua alma, porque o tempo está próximo, os dias estão estreitos, os dias estão cada vez mais estreitando. Jesus falou que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, eu abreviei esses dias. Se esses dias que nós estamos vivendo, que nem começou ainda o período da grande tribulação, se Deus não tivesse abreviados, ninguém se salvaria, seríamos todos condenados ao lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por isso que ele falou, estes dias foram abreviados. Os dias de Noé teve um período de abreviação. No período que Noé estava construindo a arca, 120 anos levou a construção da arca. 120 anos foi o tempo que Deus deixou para que o homem vivesse na face da terra. Foi 120 anos que foi a oportunidade de cada homem daquela geração. Mas acontece que só Noé e seus familiares, aliás, Noé e sua família,
se salvaram. Noé e mais 7. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Noé conseguiu se salvar da geração, porque conseguiu ouvir a voz de